Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez, só que dessa vez eu estou com uma convidada especial, minha amiga Eide. Nós somos amigas da igreja, do seminário, e hoje nós vamos conversar com vocês a respeito de um assunto importante, um pilar da vida cristã, que é a oração e a intercessão. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a tua presença aqui, obrigada por ter aceitado o meu convite. Prazer é meu. Agora eu quero começar o nosso bate-papo perguntando por que é importante orar? Por que o crente precisa orar? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no canal da Diana. Um privilégio, eu estou muito feliz. Já compartilhei com ela dessa minha alegria de estar fazendo parte aí desse desenvolvimento dos sonhos de Deus na vida da Diana, porque, como ela disse, nós somos amigas de igreja, de seminário, então eu conheço um pouquinho a trajetória dela e sei que ela está sendo um instrumento de Deus aí para as nossas vidas. Eu não sou aqui uma perita assim, na vida cristã, não tenho essa vida tão longa assim para dizer ou ser referência, né, de como deve ser, mas eu tenho estudado um pouquinho e é um assunto que me queima o coração, né? Falar de oração, intercessão e por que orar? Lá no seminário mesmo, eu gosto muito de ler, a Diana sabe, e eu comprei um livrinho que chama-se Dependenciômetro, que ele diz que a nossa vida de oração, ela é medida a nossa dependência de Deus. Então, quanto mais eu oro, mais eu dependo de Deus. Então, como cristãos, se eu sou cristã, eu automaticamente, eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador. E se eu tenho um Senhor, a minha vida pertence a Ele. Então, eu sou totalmente dependente dEle. Então, a necessidade de orar é para que eu tenha vida em Cristo. É o meu relacionamento com Ele. Então, assim, o cristão, ele não existe uma vida cristã sem oração, sem conversar com o Pai. Né? É isso aí. A gente sabe que a oração ela é a forma que nós temos de, exatamente isso, de conversar com o nosso Pai, né, com o nosso Deus. É a forma principal da gente se relacionar com Ele. Agora, me fala, qual é a diferença, na verdade, entre oração e intercessão? Ela me pegou assim nesse assunto, porque eu participei de um seminário esse final de semana, um seminário de intercessão com a pastora Zenete Rodrigues, e foi uma bênção, e ela estava lá de olho, que eu estava participando, aí ela me pegou. E eu confesso que eu aprendi muitas coisas novas, inclusive essa diferença entre orar e interceder. A intercessão, ela é um nível mais profundo da oração. Porque quando você ora, você conversa e o orar, nós vamos aprendendo com o tempo, né? A gente aprende a orar do nosso jeito e vai desenvolvendo aquela intimidade com o Senhor. E a intercessão, ela já é um nível tão profundo que você começa a orar à vontade de Deus. Deus te move a interceder. A Bíblia diz que nós temos um intercessor, que é Jesus. Ele intercede ao Pai por nós. E nós nos tornamos intercessores quando o Espírito Santo tem tamanha liberdade, intimidade conosco, que às vezes você está passando num lugar e você ouve a voz do Espírito Santo, ele te mostra alguém e é hora de você interceder por aquela pessoa. Ou seja, o Senhor está te usando para que você seja um canal de livramento, um canal de escape na vida de alguém. Você não ora mais a sua vontade, você ora aquilo que o Senhor precisa que seja feita naquela hora. Você está intercedendo por alguém, às vezes pessoas que você nem conhece. Vem um nome, porque assim, na vida do cristão não existe coincidência, né? Um cristão que tem um ouvido apurado, ele ouve a voz do Espírito Santo. Então, nossa, hoje eu estou pensando na Diana, nossa, acho que eu estou com saudade da Diana, vou ligar. Não, é ficar atento, porque o Espírito Santo está falando, Diana, eu não sei o que é, né? Mas eu sei que eu não ando como folha seca ao vento. Eu sei que o Senhor está me trazendo à memória de Ana. Então, como uma intercessora com conhecimento, porque como é um nível mais profundo, você vai desenvolver um conhecimento, uma habilidade junto ao Senhor. E aí você vai ter sensibilidade. Opa, Diana, estou pensando na Diana. Dobro os meus joelhos e falo, Pai, eu não sei o que é, mas eis-me aqui como uma intercessora, como um instrumento disponível.
e eu começo a orar pela Diana, e o Espírito Santo de Deus vai conduzindo aquela oração que se inicia como uma oração e ela vai se tornando uma intercessão, que eu começo a orar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida naquele momento. Muitas vezes é um livramento, né? Nós tivemos vários testemunhos de professores nossos lá que foram usados pelo Espírito Santo de Deus para livramento de morte na vida de pessoas que estavam passando. O Espírito Santo vai lá, ora, repreende o espírito de morte, ou seja o que for. Então, interceder. E assim, se eu puder dar um conselho, né, me colocando na minha pequenez diante do Senhor, para todo cristão, se torne um intercessor. Busque em Deus o que é ser um intercessor, porque às vezes a gente procura muita coisa para aprender, né? Inclusive uma coisa que eu aprendi. Eu gosto muito de ler, eu leio muitos livros, e uma palavra que veio ao meu coração. Às vezes não é que eu gasto tempo, não é criticando quem lê, mas quanto do nosso tempo a gente se dedica à leitura bíblica, que é aquilo que vai nos levar a um aprendizado do Senhor, né? Então, a leitura bíblica com um coração no Senhor, ele vai nos trazer discernimento, vai nos trazer sabedoria do que é essa vida com Deus. Se Jesus é o nosso exemplo, e a Bíblia diz que ele é o nosso intercessor, eu acho que é óbvio que nós devemos ser intercessores. Agora, Eide, eu vejo assim, muitas pessoas têm medo de assumir essa postura, né, de intercessão por medo da retaliação do inimigo. Às vezes as pessoas ficam assim, eu não posso orar por fulano, senão o inimigo vai vir com fúria para cima de mim. Qual é a nossa, assim, na sua opinião, qual é a nossa postura, assim, enquanto igreja triunfante do Senhor, nessa situação, assim, o que a gente falaria para essas pessoas que às vezes não oram por outras pessoas, não intercedem, não entram nesse campo da intercessão por medo do inimigo? Pois é, eu também já ouvi isso há algum tempo, e a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. O nosso Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento, então todos os dias nós aprendemos coisas novas, e uma coisa que eu aprendi foi que quando eu me torno um intercessor diante de Deus, é o inimigo que corre de mim. Tamanho é o nosso nível de comunhão com Deus, que não é o inimigo que nos persegue, é nós que perseguimos. Aonde ele está? Onde ele está agindo? Aonde está, Senhor, me leva que ele vai ter que sair. Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nós somos Cristo aqui na terra. Então, como que o inimigo derrotado vai me trazer medo? Só se eu não conheço realmente quem é o meu Senhor. Quem é aquele que é o dono da minha vida. E aí é que está a diferença. Você entender que Jesus, ele não é só o seu Salvador. Se ele é o seu Senhor, é ele que comanda todas as coisas. Você não anda por si, né? Você anda atrás dele. É ele que te direciona. Ele é o seu escudo. A nossa fé é o nosso escudo. E se a nossa fé é o nosso escudo, em quem você está crendo? Que aí, se você tiver convicção de quem você está crendo, esse medo não te paralisa. Olha, então fica aqui essa importante lição para a gente. Que a partir de agora a gente comece a desenvolver mais a nossa vida de oração e nos coloquemos nessa posição de intercessão. Nós estamos vivendo aí um momento de crise mundial, mas nós como cristãos, nós temos um Deus vivo, um nosso Pai que cuida da gente. E nós temos que ser resposta de oração para essas pessoas que estão aí fora sofrendo. Nós precisamos agora, nesse momento, manifestar Cristo, manifestar tudo aquilo, todo o poder e autoridade que Ele conquistou para a gente lá naquela cruz. E nós precisamos nos apropriar disso. Nós somos a igreja triunfante, nós temos o Senhor como nosso general. Ele vai à nossa frente, nós fazemos aquilo que Ele manda e nós precisamos que o mundo todo veja isso agora. É a nossa oportunidade de mostrar a paz que excede todo entendimento, mostrar o nosso Senhor, que nele nós somos mais do que vencedores. Não perca essa oportunidade aí na sua casa, né, no seu bairro, na sua comunidade, de mostrar em quem você tem crido. Se aprofunda no Senhor, nessa vida de oração. Ora pela sua família, pelos seus amigos, pelos enfermos, né, pelos enlutados. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se permita ser usado pelo Senhor nesse tempo. Amém? Amém. Deixa um conselho aí pra galera. Uma coisa que eu aprendi, a vida cristã, ela é uma vida de escolhas, uma vida de decisão. E se tornar um intercessor é uma decisão. É um passo que você decide dar.
ai, não, é um chamado, uns têm, outros não. Não. Eu tive uma experiência muito profunda esse final de semana com crianças. Como que foi lindo? Crianças se tornando intercessoras, Deus abrindo ali o entendimento e elas tomando posse daquilo que Jesus já conquistou para elas, para mim, para você. Então, decida.